Tá começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar. Júlio tava falando das minhas anotações aqui. Eu faço o programa junto com ele, com um caderninho ao lado, com algumas coisas que eu vou capturando aqui. Que depois talvez a gente use nos cortes ali no pod.cuidar, né? Nosso perfil no Instagram. Sim. Mas olha aqui, Júlio, o que eu já anotei nesses nossos episódios aqui, ó. A comunicação é o ponto mais importante do processo civilizatório. Esse aí Fui eu que disse foi isso? tu que disse. Foi tu que Coisa disse. fantástica. Esse Fantástico. Esse cara cara é bom, né? É bom. Ele é bom, né? Tem um aqui muito bom também, ó. Que quando tu falasse alguns episódios atrás também, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, se esse é o seu primeiro, volte lá atrás, porque tem uma temporada inteira muito boa e essa segunda também tá muito legal, que é a tese da inversão criminosa. Né? Transformar-se em criminoso para salvar o outro. Lasanha de presunto e queijo. É isso aí. Foi uma das histórias que a gente debateu aqui no Cuidar Não É Educar. E a proposta desse programa é justamente essa. Sabe que agora tu me diz um negócio legal. Uhum. Enquanto professor na universidade, eu tenho assim uma certa fama de dizer algumas frases de impacto. Assim, então, saem, elas não são pensadas, elas saem. Eu monto Sim. na hora, tu entende? Aí tinha um cara... querido dele, o nome dele era Adriano, ele passou o semestre fazendo anotações. No final, o trabalho final dele, da disciplina, foi me entregar as minhas anotações. E quando eu comecei a ler, eu pensei, mas eu conheço aqui, pô, que coisa interessante. Pô, tá que escrito. bom isso! Aí ele me disse que eram frases minhas, que eu tinha dito no início do semestre, depois. Ficou um negócio legal isso aí. E é interessante que quando a gente fala... Depois passa, aí quando tá escrito, parece que ganha dá uma outra dimensão, o texto dá uma outra dimensão à fala, né? Sim, É legal isso sim, aí. Sim. Aliás, isso é uma coisa boa. Se a ideia do diário, né, que a gente tinha quando era criança, hoje não sei se existe muito ainda, mas quando a gente escreve as experiências da gente, depois lê, tem um aprendizado em cima disso. E eu não sei se é uma coisa saudosista da minha parte, mas para mim é escrever mesmo. É papel e caneta. Claro. Lápis, enfim. Claro. Não ali no celular. O celular em último caso. Preciso lembrar de um troço que, não pega e fala. Mas o ato, a sinestesia, né? A coisa de tu passar para o papel, eu acho que te coloca... É um exercício de presença também, né? De atenção a escrever corretamente, a escrever, a não errar. E tu olha de outro jeito. Eu me lembro que esse negócio de olhar de outro jeito é interessante. Quando eu fiz o meu mestrado em psicologia social, o meu projeto era sobre a agressividade em ambiente escolar. E o meu projeto era uma tentativa de intervenção para ver se diminuía. Audaciosamente eu tinha essa ideia. E eu tinha um orientador muito legal, o Edson, que topou e me estimulou a fazer um trabalho com fotografia. Olha que interessante. Os alunos, eles ganhavam uma máquina fotográfica. Naquela época era uma máquina descartável, não existia o celular ainda. Não existia o celular ainda. Faz tempo. E aí eles ganhavam uma máquina fotográfica, Kodak, que tinha 24 fotos. Sim, depois era descartável. Era descartável. Então cada não dá para esquecer de tirar o filme antes. Né? Claro, eles descartavam, eram 8 alunos, eles fotografavam com a seguinte pergunta: o que você acha de agressivo na sua escola que você gostaria de fotografar e mostrar? Essa era a pergunta. Então eles ficaram uma semana, cada um revela as fotos, faz um painel de exposição, o grupo todo incentivando. E tu sabe que teve alguns professores que disseram assim: eu voltei a sentir dor de estômago. Porque quando eu cheguei na escola, eu não senti, eu vi que era um ambiente abandonado, parará, e depois eu me acostumei com aquilo. E agora, vendo as fotos, parece que eu estou vendo de novo aquela escola e vendo ela melhor. Aquele lugar que ele passa todos os dias. Isso. Então, olhar de uma outra maneira. E inclusive, essa ideia da foto, às vezes eu já ajudei colegas que trabalham com crianças autistas, né? Porque de ajudar os pais a fotografarem seus filhos
para eles verem os filhos de uma outra maneira. Na máquina fotográfica, ou no papel impresso, ou no celular agora, né? E tu sabe que isso tinha um efeito de reorganização, porque o menino ou a menina autista acaba também dentro da família criando uma espécie de relação autista, assim, não é pejorativo isso que eu estou dizendo, mas é pelo impacto do fenômeno mesmo, né? O distanciamento afetivo, aquela coisa e tal. E isso ajudou muitas crianças a elas mesmas se enxergarem de uma outra maneira. Então, esse negócio de olhar de outra maneira é uma habilidade que a gente pode construir quando está na posição do cuidar. Eu acho que a gente fala muito hoje em dia sobre hábito, né? Construção de hábito, como essas estruturas são continentes mesmo. Muitas pessoas se beneficiam da rotina, Claro. porque ela é um organizador, né? Claro. Mas às vezes só o que tu precisa é quebrar um pouquinho da rotina para ter um insight completamente diferente daquilo que é óbvio no dia a dia. Né? É isso aí, é isso aí. E a arte de cuidar é essa, Arthur, é a gente olhar para o fenômeno, que é sempre o mesmo, de outra maneira. Que tem, ontem ainda alguém comentou, né? Uma avó dizendo para um menino que tem dificuldades, né? Tu é muito chato, tu é muito chato. E o menino é chato, provavelmente. Não está errado. Não está errado. Só que como que ela vai poder sair do vício de enxergar ele como um chato, que certamente atrapalha a rotina da vida dela como pessoa adulta, para poder olhar alguma coisa que ele tem de criativo para que ela não fique viciada no chato, mas que ela possa olhar para ele de uma outra maneira que permita a ela reconectar-se com ele sob outra perspectiva. Isso é uma atitude emocional difícil, mas ela é importante da gente fazer quando a gente é pai e mãe. Bom, a ideia de a gente conversar hoje sobre essas coisas é porque a gente pensou no assunto pais perdidos, né? Sim. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Tem tudo a ver, a gente está perdido às vezes porque não quer olhar de outra maneira. Exato. Sabe que eu fiquei com a imagem do... Quando tu falasse em pais perdidos, eu fiquei com a imagem da floresta, né? De tu estar perdido na floresta, né? A floresta, ela é um... De dia ou de noite? Não importa. Tem rugidos escondidos ou tem não? Tem rugidos escondidos, mas também tem uma repetição na floresta, né? Tu caminha muito e parece que tu não sai do lugar. Tu fica buscando uma saída, mas parece que tu não encontra, porque é tudo tão parecido, as árvores são idênticas. Tu olha para cima é a mesma coisa, tu olha para baixo é a mesma coisa. Ou essa floresta ela pode estar nublada, e tu realmente não vê nada. E fica com aquela sensação de que tu nunca vai conseguir sair daquilo ali. Úmida, escorregadia. Úmida, escorregadia e com perigos escondidos, muitas vezes. E aquelas árvores caídas que tu tem que... E isso é uma coisa que a gente se vê, né? E aí agora quando eu digo a gente, eu já me boto no saco dos pais, porque apesar de ainda não ser o pai de fato, já vivo um pouco da paternidade com a gestação, que apresenta também situações onde a gente se sente completamente perdido, porque tu não tem o que fazer. E eu acho que estar perdido é um pouco isso, conectando com a ideia da floresta. Para onde eu vou? O que eu faço? Eu grito, ninguém me ouve. Eu corro para a direita, eu não sei se o caminho é para lá. Eu corro para a esquerda, eu não sei se o caminho é para lá. Eu não consigo escalar a árvore para ver para que lado ir. Isso é aterrorizante, porque a coisa que acho que mais perturba a mente humana é o não saber. Que é o normal. Que é o normal. Que é o normal. Que é não o saber. Normal. E é o que a gente fala aqui, né? A ilusão de onipotência. A falta de poder e de controle deixa a gente perdidinho, né, cara? Mas a gente não tem, esse que é o negócio. A gente quer ter, mas não tem. Então, a atitude... por que a gente pensou nisso, né, Arthur? Porque quando a gente é pai e mãe, existem, fora todos os tipos de conselhos diferentes que as pessoas nos dão para a mesma situação, às vezes conselhos extremamente opostos. Essa coisa da internet, essa coisa do celular, essa coisa da alimentação, por exemplo. Né? Como
como é que a gente pode criar formas de que o algoritmo não invada a vida do meu filho, da minha filha, contaminando ele para a mesmice, né, do algoritmo e a minha também, né? A questão da alimentação, dessas alimentações ultraprocessadas que invadiram, né, esse mundo, vamos dizer assim, onde a atividade física perdeu um pouco seu valor, né, que é melhor ficar em casa, né, quem mora em cidades maiores, o apartamento é o único lugar que tem aí para a escolinha disso, a faculdade ou a escola primária, lá faz atividade, e ao mesmo tempo são tantas as informações e tantas coisas que acontecem, né? Meu filho está triste, né? Então tem uma hora que eu vejo assim que a gente fica perdido, Arthur, porque a gente não sabe como fazer. Então a ideia é a gente conversar um pouco sobre não o que fazer, mas o que fazer com o sentimento de estar perdido no meio dessa selva toda, né? Então eu queria propor uma imagem. A imagem é a seguinte: eu estou numa caverna com fome e com sede. E eu acho que lá fora tem um predador que está louco para me devorar. Só te esperando sair. Só me esperar para eu botar o braço para fora. Se eu tiver certeza que o predador está lá, eu posso ter duas atitudes. Ficar na caverna e morrer de fome e de sede, ou me atirar desesperadamente pela sorte e vamos ver o que acontece. Às vezes dá certo. Mas a atitude emocional, vamos dizer assim, que a gente precisa conquistar ao longo dos anos, isso demora, isso não é de uma hora para outra. O Pablo Picasso dizia que a gente leva 40 anos para ficar adolescente. Então, bom, a atitude emocional vamos dizer assim, mapear que lá pode ter um predador, mapear que eu tenho fome, mas que eu não preciso sair correndo, mas que eu também não preciso ficar morrendo de fome. Qual é a atitude? É pegar uma pedrinha e jogar. Vamos ver se o bicho aparece. Não apareceu, daí eu meto o focinho para fora. E ali na frente tem uma árvore que tem uma maçã. E eu estou olhando e não está. A chance de eu conseguir pegar a maçã e voltar é maior nessas condições, né? Então, quando a gente está perdido, a gente não precisa se sentir paralisado e sem saída, mas a gente também não precisa ter uma atitude impulsiva, porque, em geral, nenhuma medida com nossos filhos tem que ser urgente. Porque elas podem ser gradativas. A gente não precisa entrar em desespero e imediatamente tem que resolver. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer, porque a gente até pode fazer e se sente aliviado de ter feito alguma coisa. Eu fui para a rua, o bicho não me pegou, tive sorte, mas a chance dele me pegar é grande nessas condições, né? Então, isso que a gente chama de capacidade de pensar. A capacidade de pensar é eu tolerar o hiato entre um ponto e outro ponto. Tipo, eu tenho o número 1 e o outro número 1. Pensar é eu saber se no meio boto um mais, um menos, um vezes ou uma divisão. E aí um igual e dá o resultado. Agora, se eu ajo por desespero ou por pressa, por intolerância, por raiva ou por não suportar não saber, eu, em geral, meto os pés pelas mãos. Em geral, é isso que acontece. Eu atrapalho a criança e eu me atrapalho também. E, em geral, atrapalha a nossa relação. Então, se eu pudesse dizer assim, idealmente, né, quando a gente está perdido, não fica perdido sozinho. Conversa com o teu companheiro, com a tua companheira, se é que vocês se entendem. Pois é, senão temos um novo problema, porque às vezes não se entende, né? Mas é melhor a gente se entender. É melhor tu estar perdido com alguém, né? Melhor estar perdido com alguém. Tu segura a mão, que nem avião, né? Exato, Se tu tá ali, dá turbulência, tu segura a mão de alguém, dá uma certa acalmada, né? Então, uma das coisas bonitas que a gente tem quando tem um companheiro, uma companheira que a gente consegue conversar, já que tu falou
da comunicação, do conversar, um processo altamente civilizatório, é que daí a gente pode fazer as ponderações onde ninguém tem razão. Nem o pai e nem a mãe. Mas a gente conversando pode chegar a uma ponderação. Não, quem sabe tentamos assim dessa vez. Quem sabe tentamos assim dessa vez. Porque o que importa é fazer alguma coisa. O que importa não é ficar só conversando. O que importa é que nós temos que fazer alguma coisa com a situação. É menos importante o quê. O quê? O cuidar é fazer alguma coisa. Claro que não... Não, é lógico que tu vai buscar, né? A intenção, ela Claro. é de cuidado, né? Cuidado, claro. Mas é mais importante fazer o primeiro movimento do que qual movimento fazer, né? Isso. E se eu estou na dúvida ou perdido, eu não preciso me sentir mal por isso. E eu tenho que saber que a maioria dos lares daqui até a China não sabem bem o que fazer. Sempre tem dúvida, sempre tem dúvida. E, em geral, a gente faz coisas que poderiam ter feito diferente. Mas o importante é fazer alguma coisa, porque daí a gente marca a presença e a interlocução, o que é fundamental, né? Deixar uma criança ou adolescente no vazio não convém. Eu não preciso me meter na vida dele completamente com a minha angústia, mas ele tem que notar que eu estou perto, mas sem invadir, mas eu estou perto. E se a gente puder conversar numa situação que ele deseje conversar, melhor, né? Então, me sentir perdido não precisa me gerar autoestima baixa por me sentir perdido, não preciso me sentir culpado por isso. O que eu preciso é não perder a capacidade de pensar. Não é nem a solução que eu vou achar. A capacidade de pensar, que é, eu estou ali na caverna, eu tenho a fome de um lado e eu tenho um predador do outro, ou supostamente tem um predador ali. Porque cuidar de filho é um pouco isso. O futuro é um predador para o pai e para a mãe, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro, se eles vão, do que nós estamos fazendo hoje, vai dar um resultado bom, se a gente vai estar ajudando nesse resultado. O futuro é incerto, né? Um dia, de repente, a gente está lá super de boa e as gurias vêm e nos atacam, nos destroem. Péssimo pai, fez isso quando eu era criança e a gente nem lembra mais. Eu nunca vou te perdoar. Nunca vou te perdoar. Então, essas coisas todas que são instantâneas, elas precisam de um tempo de maturação. A dúvida não é a dúvida aquela crônica de eu estou sempre na dúvida, não é isso. É quando eu estou inseguro com o que fazer, em geral eu não preciso fazer na hora. Eu posso esperar um pouquinho no dia seguinte, ou eu posso, olha, agora eu não estou sabendo, vamos pensar, amanhã a gente vê como é que faz. Entende? Dá uma amenizada no negócio, até a gente ter uma clareza. Olha de outro jeito. Olhar de outro jeito. Isso Olha aí. de outro jeito. É isso aí. Anotei aqui, ó. Nenhuma atitude com os filhos tem que ser urgente. Eu acho isso. Já saiu uma frase desse programa. Fora as situações assim de autodestrutividade Claro. completa. Mas mesmo assim, mesmo pessoas que se cortam, coisas assim, a gente não precisa resolver na hora. Mas a gente tem que saber que tem que fazer alguma coisa. Podemos começar com uma conversa. Jogando uma pedrinha. É isso aí. Ou o uso de droga muito importante, que tu vê que a pessoa está perdendo a capacidade cognitiva, não está estudando, está com depressão importante. Bom, aí, em geral, a gente não consegue mais resolver em casa. Isso aí já tem que ter um profissional que tenha essa qualificação, né? Mas, em geral, é isso. Quando a gente se sentir perdido, não queira soluções rápidas. E nem procure conselhos de pessoas que acham que sabem, mas procure conselhos de pessoas que ajudem a pensar. O que é mais angustiante para muitas pessoas, porque pensar precisa de tempo e paciência. E requer confiança no agir também. Confiança no agir, obviamente, né? Confiança no agir e, vamos dizer assim, tempo e paciência. Precisa de tempo e paciência. Com tudo que a gente precisa na vida, tempo e paciência, o que é uma peça rara. Cada vez mais raro. Cada vez mais raro. Mas essa é a diagramação que é necessário para que a gente possa agir com prudência. Agir com prudência envolve tempo e paciência. E que o espaço entre a sensação
de não saber o que fazer e o fazer, não precisa ter uma proximidade muito grande. Pode espaçar isso um pouco, para que nesse intervalo eu consiga ir pensando alguma coisa. Muito bem. Hoje saíram boas frases aqui. Boas frases. Boas frases. Depois tu, boas colocações. Manda para mim para eu me ver. Você vai ver tu vai te ver lá nos cortes lá do Pode.Cuidar, não tenho dúvida disso. Vai ficar famoso, vai começar a viralizar. Cuidar não é do cara esse podcast, onde a gente provoca... Que viralize e ajuda para as pessoas. Exatamente. Claro. Que seja um vírus útil, né? Útil para as pessoas. Vírus útil. Um vírus muito útil também. E a gente agradece ao SEAT, o Colégio Evangélico Alberto Torres, lá de Lajeado, que está aqui com a gente. Aposta nesse produto, leva adiante a palavra do cuidar e promove a educação, a pedagogia, a construção de projetos de vida. Eu gostei muito desse slogan. Contribuir na construção de projetos de vida. Hoje em dia tu não forma mais para vestibular necessariamente, né? Para passar no... Eu vou dizer mais uma coisinha que me ocorreu agora sobre esse assunto. Tu sabe que a gente pode imaginar que entre a dúvida do que fazer e o fazer, a gente pode imaginar que existe uma rivalidade. Assim, quem está com dúvida... Não, a minha parte da dúvida é pressionada pela parte do fazer. E a parte do fazer fica dizendo para o cara da dúvida, olha, vamos fazer lá, alguma coisa. Vamos fazer uma coisa. Isso. Então eles ficam uma espécie de disputa, quem que vai predominar na minha mente. E eu tenho que ter uma terceira parte que diz, calma, que é no livro do filme, a música do Raul Seixas, lá, como é que a gente viu? Maluco Beleza? Maluco Beleza, lá, a minha prudência, não me lembro agora. Misturando a lucidez com a minha maluquez. Isso. A parte da lucidez é saber que eu não preciso agir com pressa, porque as duas partes querem brigar para ver quem que tem mais autoridade, a dúvida ou a ação. E nenhuma das duas elas têm que ter conexão. E quem faz essa conexão é a prudência. Maravilha, perfeito. Gostei dessa aí. São todos elementos, né, de proteção, né? O medo ele te evita. Claro. Agora, o arriscar ele te põe em movimento e a prudência é justamente a cola entre essas duas coisas. Que a gente aprende ao longo dos anos. Sim, isso aí ninguém te ensina. Isso aí tu toma 2, 3 porradas e vai ficando melhor. Tem gente que não fica. Bom, aí... Cuidar não é educar, toda semana aqui no Spotify, também no YouTube e nas redes sociais. A gente volta na semana que vem, Júlio. Até lá, um abraço e tudo de bom.